né, que Jesus ensinou, e estou tentando praticá-la no meu dia a dia da melhor maneira possível. Tá, indo pro Apocalipse, né? Pegando essa parte aí escatológica, né? Como que você enxerga essa questão aí dos fins dos tempos? Porque assim, isso é fato, né? O mundo ele está se tornando de uma forma por uma única moeda, dinheiro físico acabando, né? Hoje a gente tem aí único dinheiro, né? Que tem a Bitcoin, né? Então as pessoas acabam indo. O que você pensa essa questão aí de se tornar aí um único governo, né? Você acha que nós estamos caminhando para isso daí? Essa agenda 21 aí, 30 aí que fala. Você pensa que como que é a nossa participação e como nós devemos responder esse mundo que talvez está se formando aí, que já estão falando muito sobre ele, né? Essa parte mais do fim dos tempos, assim. Como que eu vejo isso daí? Eu vejo... algo irrelevante para mim. Tá. Entendeu? Tipo assim, para onde o mundo está caminhando e tal, e como que nós devemos... Cara, nós devemos amar. O mundo indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para um governo só, para guerra, para vários governos. Se a gente for morar em Marte, achar um outro planeta e vai todo mundo para lá, como é que a gente tem que fazer? Amar. Se você estiver fazendo isso... Porque assim, eu não sei o que vai acontecer, né? Aquilo que está em Apocalipse não. Aquilo que a gente teologicamente entendeu de Apocalipse e Daniel, que é um anticristo, né? Uma grande tribulação, um governo de um cara que vai governar e vai oprimir, vai fazer não sei o que tem e tal. Cara, o que isso importa, né? O que isso muda para mim? Se isso me encontrar amando, dane-se. Né? Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Jairo, mas você tem que saber, você tem que entender de escatologia para você poder, para eu poder o quê? Para eu amar? Não, o que eu tenho que saber é que eu tenho que amar. Aí aconteça o que estiver acontecendo, eu estou aqui tentando, né? E aí, mas... Sendo digno, né? Sendo digno, né? Como muitos já passaram. Você pegar Viktor Frankl, né? Em campos nazistas, preso lá, sofrendo. E o cara encontrou propósito, motivo, um grande médico, psiquiatra, que hoje você lê um livro dele aí falando sobre essas questões de propósito, e ali ele entendeu muita coisa e ajudou aquelas pessoas, né? E depois que saiu de lá, aí aquilo o ajudou a sobreviver, e depois que ele sobreviveu aquilo, agora tem ajudado em inúmeras vidas aquilo que ele aprendeu. Então, assim, o que vier aí... E eu ainda tenho uma visão, Paulo, que é o seguinte. Eu vejo o mundo com bons olhos. Né? Diferente do que... Porque, assim, o crente, ele tem... Como a Bíblia diz que nos últimos dias, tal, em tudo ele vê os últimos dias. Você já percebeu isso? Aí sai a notícia lá, o filho matou. A Bíblia fala, os últimos dias. Cara, sempre teve violência, crime, filho contra mãe, guerra, não sei o que tem. Sempre teve. Terremoto, peste, né? Quantas coisas esse planeta já passou, mas aí quando a gente vê, é o fim dos tempos. Jesus está voltando, o mundo está acabando. Cara, sempre teve, né? Não estou dizendo que... Porque é aquilo que eu te falei. Jairo, vai ter do jeito que está ali? Não sei, não faço ideia e não me preocupo com isso. Eu não estou preocupado com o fim do mundo. Mas eu olho para o mundo com bons olhos. Porque, embora sempre teve, na verdade eu acho que nós vivemos dias muito bons. É que o crente, ele precisa que os dias sejam maus para que a Bíblia se cumpra. Né? Ele força o cumprimento da Bíblia. Não, cara, os dias são ótimos. Nós vivemos dias maravilhosos. O mundo só melhora. Você pegar e leia Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, depois leia Homo Deus, e depois leia 21 respostas para o século 21. Mas leia o primeiro lá, o Sapiens. Ele vai falar sobre isso. Cara, melhorou muito. Nós vivemos tempos de paz. Como assim, cara? Olha aí.
Cara, isso aqui já foi um horror, né? Nós éramos horrorosos, nós melhoramos muito, pelo amor de Deus. O mundo só tem melhorado. Agora, tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. E nós estamos aqui para contribuir com isso. Agora, enquanto você fica aí torcendo para a Bíblia se cumprir, você acaba contribuindo com esse mundo se tornar pior, porque você quer ver aquilo lá, na verdade. Você quer ter razão. Né? O seu livro diz que ia ser assim, você contribui para que seja. Enquanto que o que o seu livro diz, que é o reino de Deus, chegou o reino de Deus aqui, você não vive. Você deveria fazer de tudo para viver o reino de Deus aqui, como um cidadão desse reino. Esse reino está aí. Está cheio de pessoas vivendo esse reino. Né? E mais pessoas entrando para esse reino. Por que tem melhorado? Porque o reino de Deus, desde Cristo lá, ele tem começado a... Embora vivemos atrocidades depois disso, mas o reino de Deus está... O mundo só está melhorando. Porque o reino de Deus está aí, mais pessoas estão fazendo parte do reino e está conhecendo. Então eu não vejo a coisa dessa forma. Existe aí um saudosismo, né? E isso é normal em todas as gerações, esse conflitinho de, na minha época, há um tempo atrás. Então, tudo que acontece, a gente não se afasta um pouco para olhar as coisas. É uma visão muito rasa, muito simplista, de ficar comparando os dias de hoje com como seu filho vive hoje, como quando você vivia. Cara, os nossos filhos são pessoas muito melhores do que nós. Para! Isso que nós fazemos, eu inclusive sou muito crítico dessa postura que a gente tem. Tem até alguns intelectuais que têm essa postura, mas eu sou muito crítico porque é uma covardia o que nós fazemos com as crianças hoje, com os adolescentes hoje. Essa comparação que a gente fica fazendo com o nosso tempo, que lá sim a gente brincava, que lá sim a gente comia, que lá sim a gente se divertia. A gente não tem noção do mal que a gente causa para algumas dessas crianças, desse pessoal falando isso. Para com isso, cara. Eles estão vivendo o momento deles. Quem dera nós tivéssemos o que eles têm. Quem dera. Isso é inveja. Você está com inveja que você não teve uma infância como o seu filho tem, cara. Para de fazer isso com seus filhos, com as crianças que você convive, se você não tem filhos. Mas pare de... o Mário Sérgio Cortella chama de sacar o futuro. Nós estamos roubando o futuro dessas crianças. Falando delas como se elas não... Isso aí não é infância. Infância boa era a minha. Para com isso, cara. Eles estão vivendo a deles. É o momento deles. Talvez acho que fala isso por conta eles chamam de respeito, né? Alguns deles chamam o respeito com o pai, né? Com a pessoa, né? E... Meu pai olhava cara feia pra mim, né? Algumas pessoas vão falar que só o olhar do meu pai eu já tinha medo. Né? Então, eu tenho que bater igual meu pai batia. Esse é um relacionamento que eu não quero com as minhas filhas. Né? Abomino. Eu não quero. Minha esposa, eu fui fazer um serviço em Araras e ela foi comigo, ela e minha filha, porque era num sábado, enquanto eu estava na fábrica, ela ficou por ali, ela foi num parque que tem lá, muito bonito, e ela ficou ali de manhã com a minha filha e tal, e impressionou ela a quantidade de pais, pai, mãe e crianças brincando no parque. A quantidade. E eu acho isso fantástico, porque na minha época, que pai te levava você para brincar? Então, eu discordo, inclusive, disso que o pessoal fica comparando os pais também. Os pais têm vivido um sofrimento horrível, Paulo. Se culpando, achando que estão errando. Claro que a gente erra, né? Mas os pais de hoje, a tendência é serem muito melhores do que os nossos. Aí o pessoal acha um absurdo. Que isso? Você olha as crianças não têm educação. Para, cara. Criança é criança. Né? Não vem aqui falar que você era... Sabe, a gente cria uma memória falsa. Que adolescente que você era, cara. Que aluno que... Os alunos não respeitam... Para, velho. Que aluno que você era. Eu era mó tranqueira. Né? Minhas filhas são muito melhores do que eu. Para com isso. Agora, vai ter adolescente que dá trabalho. Vai ter criança dá trabalho. E aí os pais sim estão enfrentando dificuldades porque os dias também são outros. Né? Coloca os nossos pais para criar os filhos de hoje, né? Com a idade que a gente tem, a cabeça que tinha. Cara, vai cometer erros. Então, assim, os pais estão aí enfrentando um grande desafio, mas estão mandando muito bem. São pais muito bons. Minhas filhas, quem era que... Tanto aquele cara que eu respeito muito, é um menino muito bom, Marcos Pianger. Tá. Excelente, ele é um cara bom de se ouvir.
E teve um outro cara que falou uma vez também sobre isso. Os relacionamentos, né? Os pais, a gente tinha medo mesmo, eu tinha medo do meu pai. Era difícil abraçar o meu pai, né? Vá lá, sentar no colo. Alguns da nossa idade viveram uma realidade diferente. Eu sei que tinham pais carinhosos, diferentes naquela época. Mas a maioria não. Era uma coisa. E não é culpa, não estou culpando eles. É como também. Era uma cultura, era uma coisa diferente. Isso foi mudando. E hoje minhas filhas. Não chama. Minha filha não me chama de senhor. Quando ela esquece, ela chama de senhor. Ela me chama de você, me chama de Jairo. Né? Brinca, seu besta. E não é uma falta de respeito. E não é falta de respeito. Me chamar de besta. Não. Seria falta de respeito se ela realmente estivesse me xingando de besta. Né? Não, a minha filha a gente tá brincando ali, eu falo uma besteira. Seu besta. Né? Vá lá que eu ia falar um negócio desse com meu pai. Então, assim, não, cara, isso é um relacionamento melhor, é um relacionamento mais leve. Né? Então, eu acredito, Paulo, que os dias hoje são melhores. Exatamente por causa do reino. A gente tem que parar. Teve um teólogo, foi um livro que você me emprestou, eu acho, de um teólogo, que ele fala algo muito legal. Eu acho que até a gente conversou sobre isso uma vez, que ele fala assim, que Deus está aí disfarçadamente, né? Tá. Em tudo quanto é religião, tem pessoas que estão fazendo a vontade dele. Tomás Halick. Tá? Tomás Halick é um padre. É um padre, é verdade. Padre. Fantástico. Católico. Fantástico a leitura dele. E ele fala isso, e eu concordo, porque o crente, ele costuma falar assim que o diabo, ele sobe até no púlpito, ele está enganando todo mundo. Né? O diabo está aí, enganando, na igreja. Isso aqui, que nós estamos falando aqui, muitos vão falar que o diabo está aqui tentando enganar as pessoas. Então o diabo está aí se fazendo de anjo de luz, tentando enganar todo mundo. E Deus? Deus é um bocó. Deus é um palerma. Que só perde, né? O diabo esperto pra caramba, enganando todo mundo, entra nas igrejas, entra em tudo quanto é lugar, domina tudo, engana todo mundo. E Deus é um tonto. Deus está lá esperando as pessoas acreditar nele. Não, cara. Deus está aí falando, entrando em tudo quanto é lugares que o cara nem imagina, Deus está lá. Sim. Né? Deus está lá, eu já encontrei Deus aí em cada quebrada. Entendeu? E Deus está lá falando. É que assim, se eu for falar aqui tudo que eu acredito, misericórdia, mas Deus está aí, atuando, vivo, e atuando na vida das pessoas. Creio nisso. E em pessoas que um crente, diria que impossível, mas Deus está lá. Né? Aquele cara é a imagem e semelhança de Deus, religado com esse Deus dentro dele, e que tentando, errando muito, né? Todos nós errando muito, mas procurando aprender, porque nasceu de novo, e quem nasce não sai andando, falando, fazendo conta, correndo. Quem nasce sai aprendendo. E a gente está aí, né? E um vai cuidando do outro para aprender. Eu acho que é isso.